importantes das questões do Enem de linguagens para garantir a sua aprovação em cursos concorridos como medicina ou outros grandes cursos. O tema dessa aula é o texto literário. Quando a gente fala sobre linguagens, é bom dividir aí a prova em dois grandes grupos que são aquelas questões que tratam do texto literário e aquelas que tratam do texto não literário. Por que é importante fazer essa separação, essa divisão? Porque lidar ou ler os textos literários tem um certo grau de dificuldade e os textos não literários um outro grau de dificuldade. Então vem aqui, participa dessa aula aqui no meu canal toda quinta-feira, às 20 horas, eu entro com uma aula para discutir um ponto importante da prova de linguagens. Na nossa última aula, basta você voltar aí no meu canal e encontrar quando na quinta-feira passada eu falei sobre o Testlet. Aquela estrutura, então, de 5 questões para o mesmo texto que apareceu no Enem. Quais são as dificuldades, por que essa mudança aconteceu, se ela permanece neste ano 2026, como lidar com essa mudança e tudo mais. Hoje a gente fala sobre a prosa literária. Ler textos literários no Enem é um desafio. Meu nome é Henrique Caldas, eu sou professor de linguagens e quero que você alcance mais de 40 acertos na prova de linguagens e ultrapasse a barreira dos 700 pontos, porque se você quer um curso como medicina ou outros cursos concorridos como medicina, você precisa investir em linguagens, estudar e entender como essa prova funciona. Entender os textos literários dentro do Enem, como eles se comportam, como lidar com eles estrategicamente é garantir um aumento significativo no seu desempenho. A primeira coisa é você entender que das 9 competências do Enem, a competência 5 é a que trata exatamente dos textos literários. Dentro dessa competência, que trata das características dos textos literários, as estéticas literárias, as escolas literárias, a exemplo de barroco, romantismo, realismo, modernismo, os textos contemporâneos ou a literatura contemporânea, tudo isso entra nesse grupo da competência 5. É preciso, então, enfrentar o texto literário, não apenas reconhecendo características dessas escolas literárias, mas lendo o texto. Então, o grande desafio aqui é como ler os textos literários dentro do Enem. Não é apenas o decoreba e aprender a decorar as características dessas escolas literárias, a que eu me referi, que eu falei agora há pouco, mas é aplicar esse conhecimento na leitura do texto. Bem, então vamos lá. O primeiro ponto é: estamos lidando com questões normalmente mais difíceis. E a primeira pergunta é: por que são questões mais difíceis? São questões mais difíceis pela linguagem dos textos. A linguagem não é literal. A linguagem do texto é figurada. Como a linguagem do texto é figurada, você precisa então de, digamos assim, 2 degraus de leitura. Não se trata apenas do degrau do sentido imediato, mas tem este degrau e depois o sentido figurado. É mais fácil, então, de certa maneira, ler os textos que ficam no primeiro degrau, porque se eu leio a palavra casa, é casa mesmo que eu devo entender. Mas quando eu estou diante de um texto literário, em que se tem como título do poema a casa, talvez a palavra casa aqui já não signifique mais este lugar físico de paredes, chão, teto, portas e janelas. A ideia é entender que a casa era muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede, mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0. O poeminha de Vinícius, então, está apontando para não uma simples noção de casa, como lugar físico, mas um sentimento de lar. Bem,
É essa diferença que vai fazer com que você sinta mais dificuldade na hora de ler os textos mais difíceis do Enem. Mas o objetivo aqui nesta aula é não erre as questões mais difíceis do Enem. Nunca mais. Encontre uma maneira de lidar com esses textos literários que com certeza você vai encontrar na prova em novembro. Todo ano a competência 5 aparece, claro, e as 3 habilidades que envolvem essa competência também, que são as habilidades 15, 16 e 17. Eu não vou explicar aqui nesta aula as 3 habilidades, porque meu intuito aqui, meu objetivo é treinar e exercitar a leitura do texto, mas em resumo, eu quero que você entenda 3 coisas. Ponto 1. Ler o texto literário é relacioná-lo com um contexto em que ele foi produzido. 2. Ler um texto literário é compreender os recursos expressivos que foram utilizados no texto. 3. Ler um texto literário é compreender os problemas sociais e identitários que esses textos apontam. Então, de novo, o texto literário tem a ver com o momento em que ele foi produzido, se no romantismo, se no realismo, se no naturalismo, se no parnasianismo, se no simbolismo, ou então no modernismo, ou na contemporaneidade, por aí vai. Os recursos expressivos que foram utilizados nesse texto, a exemplo de uma metáfora, ironia, aliteração, assonância, eufemismo, hipérbole, paradoxo, etc. E, por fim, os problemas sociais relativos aos textos literários contemporâneos, a exemplo de racismo, misoginia, desigualdade social. Então, nós estamos falando de textos que têm uma carga de sentido forte. E essa carga de sentido forte pode te levar ao erro se você não souber lidar bem com o texto. O que isso significa? Ler um texto de caráter subjetivo pode produzir em você diversas interpretações, e por essa diversidade de interpretações e de leitura, você acaba se perdendo entre todas essas possibilidades e não encontra uma alternativa apenas para responder. Então, se eu disse antes que as questões mais difíceis são o tema dessa aula e como fazer você resolver isso, o segundo ponto é como olhar com objetividade para o texto subjetivo. Primeiro ponto, as questões mais difíceis, como lidar com elas. Segundo ponto, como ler um texto subjetivo, mas com características objetivas. A leitura precisa ser objetiva. E é isso que a gente vai fazer na prática hoje. Por isso eu peço que, se você que está aí me assistindo tiver alguma dúvida, algum comentário, já coloca aqui no chat, participa. Deixa aqui o que você não entendeu, o que você está entendendo, se você já teve esse tipo de dificuldade. E, claro, aproveita que nós estamos aqui e já se inscreve no meu canal, assiste a essa aula, ativa o sininho para receber outras aulas como essa que vão te ajudar a elevar a sua pontuação dentro da prova de linguagens, te colocando numa posição de concorrência forte para grandes cursos como medicina ou outros, tá? Se prepare então, porque essa parte introdutória já entendemos. O objetivo aqui é lidar com as questões difíceis do Enem, que costumam ser marcadas por textos literários. E o segundo ponto é resolver isso usando a objetividade quando o texto é subjetivo. Estamos falando então de técnica de leitura e não de uma aula teórica. Nossa intenção aqui é técnica para resolver e acertar as questões. Eu quero que você acompanhe essa aula comigo, lendo o texto comigo, entendendo o raciocínio que eu vou usar e aplicando esse método na sua resolução também, seja em exercícios, simulados e, claro, na prova, no dia do Enem.
Ao longo de 10 anos, eu respondi muitas questões nesse perfil, analisei muitas questões do Enem em sala com os meus alunos, escutei muitas de suas dúvidas, as dificuldades que têm em ler poema ou prosa literária. E a partir de todo esse conjunto de ferramentas que eu juntei em mais de 10 anos de sala de aula, eu desenvolvi o método Linguagens Quatro Passos, que é o método que faz parte, constrói o meu curso. É nesse curso que eu ensino esse tipo de técnica que vocês vão assistir nesta aula hoje. Ler um texto literário dentro do Enem pode gerar em você insegurança, baixa autoestima na hora de resolver as questões e também erros muito bobos que vão baixar a sua nota, que vão prejudicar a sua TRI. Se os textos literários estão entre as questões mais difíceis, você vai precisar superar esses textos e essas questões para poder alcançar marcas mais afirmativas, como 40 acertos, 41, 43 e, claro, 45 acertos. Tem que enfrentar esse tipo de texto. E se a competência 5 é a competência que trata de textos literários, imagine então que você tem, em média, 5 questões que abordam essas 3 habilidades da competência 5. Não é pouca coisa. São as questões normalmente mais difíceis, mas não quer dizer que elas serão sempre. Mas pela tradição do Enem e como os microdados do Enem revelam, sim, as questões da competência 5 costumam ser mais difíceis mesmo. Mas enfim, eu não quero só falar de teoria, eu quero ir para a prática nesta aula. Texto literário, não erre as mais difíceis do Enem. Se inscreve aqui, participa, ativando o sininho, tirando dúvidas, claro, durante a aula. Comenta depois aqui embaixo assistindo esse vídeo, para você entender mais como é que esse tipo de questão se comporta, o que é que acontece, e vamos para a prática, tá? Para essa aula, eu logo um dos textos mais ricos do Enem, que é um texto de Chico Buarque, do seu romance Leite Derramado. Chico Buarque é um dos autores mais frequentes dentro do Enem, não só pelas suas composições musicais e suas canções, mas também porque ele é um escritor de romances. Um romance de Chico Buarque já apareceu na prova, o fragmento da obra Leite Derramado, obra que está aqui, inclusive por aqui na minha estante. Nessa obra, um homem está no leito de morte, um homem idoso, já com a memória comprometida, e ele faz algumas reminiscências, uma palavra diferente só para dizer que ele fica voltando ao passado, lembrando então de toda a sua tradição familiar, que vai lá do Império até os tempos atuais. Este homem no leito de morte conversa com a enfermeira, muitas vezes a confundindo com a sua própria esposa, e ele, nesse diálogo, vai contando a sua trajetória familiar, mostrando os privilégios de uma família rica, as contradições de um país escravocrata do qual ele faz parte, e, claro, todos os benefícios e privilégios de ser um homem da elite brasileira, mas não só pelo lado bom, e sim pelo lado negativo também, já que essa realidade sócio-histórica e cultural tem também as suas sombras, as suas brechas, os seus pedaços mal resolvidos, um lado meio sombrio também. Bem, Chico Buarque então escreve esse romance de que se tirou um fragmento para essa questão, e eu já chamo a atenção de vocês aqui nessa aula para o termo que aparece logo de cara, primeira dica desta aula, que é recursos expressivos. Eu disse que compreender e interpretar não são a mesma coisa, e eu sempre insisto nisso. Por que é importante você entender que a interpretação não é a postura que você deve adotar de leitura para o Enem? Porque interpretação é uma percepção pessoal e subjetiva que abre a leitura do texto para múltiplas possibilidades de sentido.
Essa diversidade tão grande de sentidos vai, primeiro, gerar em você muita dúvida por não saber qual caminho seguro seguir. E segundo, além de você não ter segurança na leitura, sempre haverá alternativas que batem com a sua interpretação, que encontram resposta na sua interpretação. São distratores muito interessantes para confirmar aquilo que você interpretou. É aí que você erra. E errando, você baixa a sua pontuação. Errando, você diminui sua possibilidade de entrar numa universidade pública. Errando, você diminui a sua potencialidade, né, de aprovação. E é mais um ano estudando, às vezes por um detalhe que você pode ajustar. Nesta aula, eu quero que você entenda que interpretação é um ato que você deve evitar, é uma postura que você deve evitar e buscar uma nova postura, que é a da compreensão, uma postura objetiva e técnica. E essa postura encontra confirmação no que eu estou mostrando aqui para vocês, porque o comando está chamando atenção para os recursos expressivos. Recurso expressivo não é o sentido do texto. Recurso expressivo é a ferramenta do texto. Os recursos expressivos de um texto literário fornecem pistas, então nós estamos trabalhando com pistas que o texto está dando aos leitores sobre a percepção dos personagens em relação aos eventos da narrativa. Então temos aqui um enunciado já indicando que você deve observar não os sentidos e as interpretações do texto, mas sim observar os recursos, as ferramentas e a matéria com que o escritor trabalhou ou que ele utilizou na hora de escrever o texto. Então, destaque aí a palavra recursos expressivos, uma palavra-chave dentro do comando, do enunciado e do comando. No fragmento, constitui um aspecto relevante para a compreensão das intenções do narrador. Ou seja, a partir dos recursos expressivos, você compreende as intenções do narrador. Não se trata, então, de ir em busca do que o autor quis dizer ou os sentidos que o autor quis trazer para o texto, mas é um olhar técnico, como os recursos expressivos foram utilizados e o sentido que esses recursos produziram. Agora a gente vai para o texto. Olhando para os recursos expressivos, eu quero aqui dar uma dica a você. Segura essa dica. Ler bem um texto para não errar é buscar a espinha dorsal desse texto, aquilo que estrutura o texto, que está no meio do texto, sustentando esse corpo todo, tá? Como é que a gente vai buscar isso? Vendo aquilo que se repete do início ao fim. A ideia que se inicia, que se desenvolve e que conclui o texto. Qualquer coisa que esteja lateral a isso é informação secundária. E aí é quando você percebe que seu olhar está mudando para a leitura. A leitura deixa de ser técnica, deixa de ser subjetiva para ser técnica. Eu quero entender como é que o texto está se organizando como uma estrutura central. Não me interessam os elementos laterais, me interessa o elemento central. E ele começa então assim, diz o narrador. A orquestra atacou o tema que tantas vezes ouvi na vitrola de Matilde. Temos então aqui a orquestra e a música. Le Machiche exclamou o francês, nosso primeiro personagem aqui da história. E nos pediu que dançássemos para ele ver. Então, o narrador personagem é um dos personagens, já que nos pediu, então o narrador faz parte. O francês e uma outra personagem que aparece. Mas eu só sabia dançar a valsa e respondi que ele, o francês, me honraria tirando minha mulher. Então nós temos três personagens, um deles é o narrador, que é o marido.
O que que acontece aqui então? Você nota que o narrador está mostrando um ambiente de dança. Há duas personagens além do narrador, que é a sua esposa e um francês, um homem, e ele, o narrador, oferece ao francês a parceria da esposa para dançar, para que eles dancem, para dançarem. No meio do salão, os dois se abraçaram e assim permaneceram a se encarar. Súbito, ele a girou em meia volta, depois recuou o pé esquerdo, enquanto com o direito Matilde dava um longo passo adiante, e os dois estacaram mais um tempo, ela arqueada sobre o corpo dele. Bem, o que eu disse anteriormente, não olhem para os elementos secundários, olhem o que é central. Até agora, o que é central? Central é a dança do francês com a esposa do narrador. O narrador fala dessa dança, por enquanto, pelo movimento que os dois estão desenvolvendo. Era uma coreografia precisa e me admirou que minha mulher conhecesse aqueles passos. Então, a percepção do narrador já é de admiração. Isso não quer dizer que ele esteja achando bom nem que ele esteja achando ruim, mas parece que há nele uma certa desconfiança porque ele ficou surpreso e admirado com a forma como a mulher dançava com aquele francês. O casal se entendia à perfeição, mas logo distinguiu que foi nele ensinado do que era nela natural. O francês muito alto era um boneco de varas jogando com uma boneca de pano. Talvez pelo contraste, ela brilhava entre dezenas de dançarinos e notei que todo o cabaré, ou o salão, né, se extasiava e se animava com a sua exibição. Todavia, olhando bem, eram pessoas vestidas, ornadas, pintadas com deselegância, e foi me parecendo que também em Matilde, em seus movimentos de ombros e quadris, havia excesso. Você está vendo então que o narrador já começa a mostrar os elementos da cena com mau humor. Ele não gosta da forma como a mulher dança com o francês, apesar dele ter oferecido a esposa para com o homem dançar, e ele começa a se queixar também de tudo que está ao redor. As pessoas ao redor estão mal vestidas, estão mal pintadas, estão parecendo desagradáveis para ele, e Matilde também parece que ela dança com muito excesso. Então você vai notando que do começo nós temos a dança do casal, no meio nós temos um mau humor do narrador sobre a dança do casal e ele ainda segue. A orquestra não dava pausa, a música era repetitiva, a dança se revelou vulgar. Olha lá. Pela primeira vez, julguei meio vulgar a mulher com quem eu tinha me casado. Depois de meia hora, eles voltaram se abanando e escorria suor pelo colo de Matilde, decote abaixo. Bravo! Eu gritei, bravo! E ainda os estimulei a dançar o próximo tango, mas do Bosque disse que já era tarde e que eu tinha um ar fatigado. Bem, qual é a centralidade do texto que você deve sempre buscar? A ideia que começa, se desenvolve e conclui. A ideia que aqui começa, se desenvolve e conclui é a ideia de a dança incomoda ao marido. Essa dança que incomoda o marido aparece através de recursos expressivos como palavras de minha mulher parecia meio vulgar, havia excesso na minha mulher, ela veio suando decote abaixo, o francês era um boneco de varas dançando com uma boneca de pano, as pessoas ao redor pareciam deselegantes. Então, toda a descrição pejorativa revela um sentimento incômodo do narrador. Qual é o gabarito, então, dessa questão? Se você interpreta a questão, você não sabe em que se concentrar porque a interpretação é aberta e as possibilidades são variadas. Olhar de maneira técnica e com objetividade, portanto, fazer a compreensão do texto, é exatamente filtrar o olhar, como a gente acabou de fazer. Se eu noto que a centralidade do texto aqui é a visão do marido e narrador para a dança do casal, eu já posso considerar algumas coisas. Exemplo: o que o narrador sente por naquele momento é inveja? Inveja do estrangeiro? Se fosse inveja do estrangeiro,
como é que eu posso dizer que o incômodo do narrador é com o homem e a mulher? A letra A não fala sobre a mulher. A letra A fala apenas do estrangeiro. Por isso, não pode ser a alternativa. Mas se você interpreta o texto, o que é que você faz? Você considera que o texto falou do estrangeiro, de fato, o narrador se incomoda com o estrangeiro, então você começa a considerar a letra A como uma resposta. Esse olhar menos técnico e menos objetivo faz você errar. O seu olhar de compreensão, de objetividade, de técnica, faz sim você entender para onde o narrador olhou. E o narrador olhou para a mulher e para o francês, não para um apenas ou para o outro. Letra B, demonstração de ciúmes. Faz sentido porque o sentimento descrito pelo narrador lembra sim ciúmes, já que ele olha para a esposa dançando com o francês e não gosta do que vê. Esses ciúmes se expressam pela desqualificação dos personagens da cena narrada. Houve uma desqualificação? Sim. Como é que eu sei disso? Pelos recursos expressivos utilizados, tá vendo? Gabarito da questão, letra B. Letra C. Uma postura aristocrática, superiora, rica, como se ele se sentisse mais do que os outros. Pode ser? Pode ser. Mas isso foi porque ele critica a orquestra e o gênero musical? Não, porque você viu que, embora o narrador fale da orquestra, mas não é a centralidade do texto. Então, dizer que ele se queixa da orquestra não é o correto, nem da música também. Letra D. Manifestação de desprezo pela dança. Aqui foi o grande distrator. É aqui onde está o ponto mais central dessa aula. É a capacidade de você diferenciar o que é compreensão de interpretação. Se você interpreta, você considera essa alternativa e não sem razão. De fato, o narrador despreza a dança. Indicada pela crítica ao exibicionismo da mulher. Tá vendo como a letra D é atrativa? E por isso foi o grande distrator dessa questão. Mas como a gente pode considerá-la errada? É o fato de que o desprezo do narrador não é pela dança, porque afinal outras pessoas também dançavam no salão. Não é esse o ponto. O ponto de incômodo do narrador não é com a dança, mas sim da dança daquele casal formado pela sua esposa e pelo francês. É aí onde a gente chega à noção de ciúmes. Entendeu? Letra E. Atitude interesseira pressuposta no elogio final e no estímulo à condução da dança. Não é verdade que há um elogio final, porque quando o narrador diz voltem, dancem mais, é uma ironia. O leitor e candidato dessa prova só vai entender essa ironia se buscou a compreensão técnica e objetiva do texto e não ficou perdendo tempo em interpretações. Essa mesma questão do Enem, que tem esse comportamento, que se encaixa na competência 5, que é uma questão de nível difícil, não é uma questão de nível fácil nem mediana, é uma questão difícil, super importante para quem quer alcançar marcas maiores, acima de 40 acertos, fazendo mais de 700 pontos. É uma questão que você precisa entender como funciona, estudar, treinar bastante e acertar. Veja bem, o que é que essa questão nos ensina então? Aquilo que eu falei no começo dessa aula. A prova de linguagens é uma prova feita de textos literários e não literários. Os textos literários são parte difícil da prova, mas não a ser evitada, e sim a ser superada. Mas você só vai superar se você tiver técnica de resolução. A leitura interpretativa, ela é uma leitura possível, mas não dentro do Enem. Enquanto você achar que a prova de linguagens é uma prova baseada na interpretação aberta do texto, você sempre vai produzir o erro de marcar os distratores. Responder bem essa prova é ter um olhar técnico e objetivo, entendendo mecanismos como esse que eu acabei de te mostrar. Entender que a prova é objetiva é buscar recursos expressivos, são ferramentas, não é? É o que o autor
utilizou, ou o narrador, melhor dizendo, utilizou para a construção da narrativa, então é aqui que eu vou focar. Essa técnica é a que vai te levar a um olhar mais seguro, mais eficiente e mais assertivo na hora de resolver as questões. Então, quando eu digo a você, não ache que a diferença entre compreender e interpretar é uma mudança meramente vocabular. Não é só uma troca de palavra, em que eu troco a palavra interpretação por compreensão. Mais do que isso, é uma mudança de postura. E essa mudança de postura, atenção, não tem a ver apenas com marcar um X. A mudança de postura é marcando bem vários X, gabaritando a prova é que você alcança o resultado que você deseja. Seja no curso de medicina, hoje um dos cursos mais concorridos a nível nacional, ou em outros grandes cursos, porque vamos concordar, a nota de corte está cada vez mais alta para todos os cursos. Estude para medicina, mesmo que você não vá fazer, porque assim você se prepara bem para qualquer curso e aumenta a sua capacidade de aprovação. Se você entendeu esta aula, prosa literária, texto literário, como não errar mais as questões do Enem, se inscreve, curte aqui, comenta o que você assistiu, se entendeu, se ficou alguma dúvida, acompanhe as outras aulas que acontecem toda quinta-feira aqui às 20 horas. A gente tem muita coisa para falar sobre o Enem. Beijos, abraços e até mais. Sigam acertando as questões mais difíceis do Enem e melhorem o desempenho de vocês. É 40 a mais e mais de 700 pontos.